Olá, eu sou Marco Antônio e a partir de hoje eu vou apresentar uma série de 3 vídeos que falam sobre a análise de discurso político-ideológico dos sambas enredo das escolas de samba do Rio de Janeiro. Antes de mais nada, é fundamental conceituarmos a corrente teórica conhecida como análise de discurso, ou simplesmente AD. A AD surgiu em maio de 1968 na França, com o objetivo de tentar entender o movimento estudantil que tomava conta daquele país. Movimento este que clamava por reformas no setor educacional. Tamanha foi a dimensão do movimento que acabou influenciando trabalhadores franceses, provocando então uma greve geral naquele país. Para a AD, o estudo da língua está ligado a aspectos social e histórico, lugar, época, fatos políticos, questões religiosas e tudo mais que sirva para detectar a prática discursiva que tenha condicionado um sujeito e o seu discurso. Michel Foucault, filósofo francês, define prática discursiva como um conjunto de regras anônimas, históricas, que definiram as condições de exercício da função enunciativa. Em tal perspectiva, um texto não pode ser considerado autônomo. Ele é múltiplo e, para a produção de sentidos, necessita de que os sujeitos múltiplos de que dele participam assumam seus lugares na sociedade. Então, podemos concluir que o discurso é o lugar onde a ideologia se torna matéria, por meio da língua. Na nossa sociedade, existem diversas formas de controle do discurso. Existem também diversas formas ideológicas de manter o sujeito de acordo com o discurso pedido, requerido pelo poder. Um filósofo argelino chamado Louis Althusser, argelino radicado francês, escreveu uma obra chamada Aparelhos Ideológicos de Estado. Nesta obra, Louis Althusser fala sobre diferentes formas de controle do indivíduo pela cadeia que forma o Estado. São diversas as instituições. Podemos listar aqui algumas. Aparelho ideológico de Estado jurídico, aparelho ideológico de Estado político, familiar, religioso, cultural, aparelhos ideológicos de Estado de informação, e também podemos citar o aparelho ideológico de Estado escolar. Eu gostaria de me ater a este último, o escolar, não só pela função que eu desempenho na sociedade. Eu, Marco Antônio, professor da rede pública de ensino. Por que isto? Nenhum dos aparelhos ideológicos de Estado dispõe de tanto tempo para poder moldar o sujeito, moldar o indivíduo de acordo com a sua pretensão do Estado. Se não vejamos 5, 6 horas diárias, durante 5 dias na semana, por mais de uma década, exatamente no período em que o indivíduo está na formação do seu caráter, na sua formação ideológica, inclusive. Então é aí que o Estado utiliza desse tempo todo para doutrinar crianças, adolescentes e jovens. Diante de tudo isso, o mais grave é que professores se sujeitem a essa posição, se sujeitem a servir ao aparelho ideológico que serve muitas vezes para alienar o estudante,
fazendo com que ele não tenha nenhum senso crítico sobre o que está à sua volta. É triste saber que muitos profissionais fazem isso por ignorância. Agora, mais triste ainda é saber que muitos profissionais fazem isso cientes do que realmente estão fazendo. Nesse viés da sujeição do indivíduo, enveredando pelo nosso assunto, que são as escolas de samba e seus sambas enredo, certa vez, Fernando Pamplona, carnavalesco da Acadêmicos do Salgueiro, nas décadas de 1960 e 70, quando questionado sobre a influência da ditadura militar nos sambas enredo, ou nos enredos das escolas de samba, foi categórico ao responder que havia censura sim, mas não a censura provocada pela ditadura militar. Sua justificativa foi bem plausível. Por que isso? Voltemos 3 décadas. Em 1934, as escolas de samba criaram a União das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Então, em 1935, com a subvenção do governo, mais precisamente da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, as escolas de samba desfilaram pela primeira vez de forma organizada. Obviamente, ao receber subvenção do governo, as escolas de samba teriam que desfilar de acordo com as regras impostas pelo governo. Dentre algumas exigências, estava a exigência de utilizar somente temas nacionais. A partir daí, quer queira ou não, as escolas de samba ganharam respeito e notoriedade na sociedade. É como se diz, não existe manipulação pura se ambas as partes não quiserem o diálogo. Óbvio que as escolas de samba foram muito beneficiadas. Óbvio também que os membros das escolas de samba serviram muitas vezes, se ofereceram muitas vezes como massa de manobra. Por que isso? Porque sempre houve acertos, sempre houve conchavos entre diretores, entre governo. Por quê? Porque o ambiente da escola de samba produzia muitos votos. Por conta desse interesse mútuo, as escolas de samba efetivamente, a partir da década de 30, ganharam sim, ou passaram a ganhar o seu espaço na sociedade carioca.